Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós vamos tentar responder a uma pergunta. O TSE está realmente preparado para as eleições de 2022? Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral julgou que não havia provas suficientes para caçar a chapa de Bolsonaro pela acusação de que a campanha se valeu de impulsionamento em massa de mensagens de WhatsApp. O TSE reconheceu que a prática ocorreu, reconheceu que houve uma prática ilícita, mas os ministros julgaram que não era possível linkar essas irregularidades à campanha de Bolsonaro. Os ministros, então, passaram a mandar recados de olho em 2022, especialmente para Bolsonaro e para os demais candidatos também que vão concorrer às eleições. O ministro Alexandre de Moraes disse que o candidato que se valer dessa mesma estratagema nas eleições de 22 será caçado e quem o ajudar nessa estratégia vai ser preso. O ministro Edson Fachin reconheceu as dificuldades do TSE de lidar com tecnologia e nas brechas abertas pelo uso de redes sociais e aplicativos de mensagens, mas ele garantiu que o TSE está e estará preparado para as próximas eleições para não permitir que aconteça novamente o que o tribunal assistiu passivamente em 2018. O tribunal realmente se prepara desde as eleições passadas para coibir os abusos que foram cometidos. Nesse pacote está o inquérito das fake news no Supremo e também a investigação que foi aberta no TSE contra Bolsonaro pelas suspeitas que o presidente levantou contra as urnas eletrônicas e a legitimidade das eleições. Mas o que é discurso, o que é retórica? Neste caso, o TSE disse que era fato público e notório que houve uma prática ilícita, mas admite que é difícil comprovar os fatos. Será que isso não vai se repetir em 2022? Para responder a essas perguntas e deixar outras tantas no ar, o time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. E nós convidamos, para esse programa especialmente, a Clara Iglesias Keller, pesquisadora do Instituto Leibniz de Estudos de Mídia e no Centro de Ciências Sociais de Berlim. E, Clara, eu começo justamente com você perguntando, com base nessa tese que foi firmada pelo TSE, nesse julgamento de Bolsonaro, o que nós podemos esperar para 2022? O que essa tese que foi levantada pelos ministros e que muita gente entendeu como um endurecimento nas regras, o que ela pode realmente entregar e quais são os problemas dela? Oi, Felipe, super obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer, né? Já escutei muito vocês conversando aí nos podcasts e hoje estou aqui para vocês escutarem quando eu respondo, né? E não ficar só respondendo sozinha. Bom, eu acho que, como você falou, o TSE afirmou aí uma tese e firmou uma tese de que o disparo em massa, né, através de aplicativos de mensagens em período eleitoral, configura abuso de poder econômico e configura também o uso indevido dos meios de comunicação social, né, que está previsto lá na Lei Complementar 64, né, que é a lei de inelegibilidade. E aí, isso, de fato, é um passo importantíssimo, né, é o reconhecimento jurídico, não só de que esse tipo de conduta configura lá uma conduta já prevista, já ilegal, e que inclusive há o reconhecimento na decisão de que isso de fato ocorreu nas eleições de 2018, né, então isso sem dúvida isso é um reconhecimento muito importante, mas o problema dessa tese, a meu ver o principal deles, é que na hora de atestar se de fato isso ocorreu na forma do artigo da lei complementar 74, a decisão tenta apurar a gravidade do fato, né, para de fato dar consequências a esse reconhecimento. E na hora de estabelecer esse juízo de gravidade, elenca ali alguns elementos, principalmente aqui o teor das mensagens, que eles dizem não teria sido possível provar que o teor de fato eram mensagens
que constituíam desinformação falsa sobre os outros candidatos, o modo como ela repercute no eleitorado e o alcance dos disparos. E, assim, esses dois últimos pontos, né, o modo como repercute no eleitorado e o alcance dos disparos, são aspectos muito difíceis de serem provados, né, principalmente a repercussão no eleitorado. A gente tem aí já um entendimento razoável de que essas práticas de desinformação, entendimento razoável da teoria que eu digo, né, que as práticas de desinformação, o efeito delas no convencimento do eleitor ou no resultado final de eleições é muito difícil de ser provado empiricamente, né, e que por si elas já constituiriam abusos de poder, já constituiriam condutas tóxicas o suficiente, né. Então, quando o TSE elenca dentre os elementos aí para configurar a gravidade essa repercussão no eleitorado, a gente tem um desafio muito grande, até para o futuro, de fato, promover uma prova que seria considerada pelo tribunal suficiente aí para dar consequências ao abuso de poder, ao uso indevido dos meios de comunicação. É aquilo, né? Se as teses fossem em separado, tudo bem, né? Se fosse uma coisa comprovada já era o suficiente, ok, mas comprovar nessa soma realmente fica difícil, e aí o ministro Edson Fachin discordou exatamente nesse ponto, né? Dizendo, provar isso é praticamente impossível, portanto, ele não concordava com este fundamento. A tese fica nos autos, vai ser a ementa do processo, do julgamento, mas com essas manifestações dos ministros, quem sabe lá no futuro a gente não veja uma adaptação dessa tese. Mas queria passar a palavra para a Juliana. Juliana, você, o que analisa desse julgamento do TSE? Olá, Recondo, Tomás, Diego, Clara, muita alegria ter aqui você hoje, poder estar com você e te ouvir. Eu concordo com a sua avaliação da importância do reconhecimento jurídico, né, da existência desse disparo em massa na eleição de 2018. Me parece que esse voto, nesse sentido, ele vai além do que estava colocado, mesmo no Supremo Tribunal Federal, né, nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que sempre partiam de uma suposição, né, de uma existência em tese, e me parece que esse voto ele afirma com muita clareza que houve isso, e nessa instância, por mais, né, que todas as evidências estivessem aí, numa instância judicial, isso parece ser um avanço. Chamaria atenção também para o fato de que o voto frisa inúmeras vezes a desnecessidade de se provar a conexão, né, do beneficiado com o disparo. Então, no caso da chapa, né, Bolsonaro e Mourão, a conexão direta deles com esses disparos, o que de um lado facilita em termos de prova dessa perspectiva, embora tenha esses problemas todos que você mencionou. E aí, a esse respeito, eu queria te ouvir um pouco como é que essas exigências, né, de gravidade e do impacto e tudo mais que você mencionou se coadunam, ou se elas podem se coadunar com a outra decisão, né, do TSE também, de relatoria do ministro Salomão, que cassou o mandato do deputado estadual Francischini apenas a partir da manifestação dele numa live colocando em xeque, né, a idoneidade das urnas e da eleição. Se nesse sentido essa outra decisão ela cobre esse problema da decisão relativa à chapa Bolsonaro-Mourão, se fosse o caso, né, de analisar o conteúdo dessas mensagens num outro contexto, poderia ser usado esse caminho da decisão do Francischini em vez de se buscar atender esses requisitos que você mencionou e que apontou que se fazem quase impossíveis de serem verificados. Concordo com você que essa outra decisão, né, do caso do Francischini, ela até se apresenta de uma forma um pouco incoerente com essa, né? É claro que tem circunstâncias diferentes, né? No caso da live do deputado, né? Ele tem uma prova concreta, né? Do que ele falou de fato era um conteúdo que era desinformação, que tinha o intuito, né, de descredibilizar o processo eleitoral, enfim. E essa questão do teor das mensagens é um dos requisitos de gravidade, né? Que foi elencado na decisão da chapa. Então, e justamente se coloca que não foi possível provar o teor das mensagens, que era de desinformação, o que eu particularmente até estranhei, né, pois a gente tem alguns estudos aí, alguns artigos e relatórios que foram produzidos por especialistas da área, testando esse tipo de conteúdo. Alguns pesquisadores estavam nesses grupos de WhatsApp durante as eleições de 2018, acompanharam, inclusive analisam a linguagem, né, do tipo de conteúdo que foi distribuído à época. Então, até eu me pergunto, assim,
estranha um pouco essa impossibilidade de provar o teor das mensagens. Mas, independente disso, aqui nessa decisão pesou, por exemplo, a repercussão do eleitorado, que no caso do deputado Francisquini, a gente até imagina que não tem pesado tanto, né? Pois ele fez a live, parece até quando as urnas já As urnas já estavam fechadas, exatamente, né, as urnas fechadas, É. exatamente. Indicações seguras de que as violações dos termos de uso da plataforma WhatsApp indicadas nos autos estão relacionadas ao envio massivo de mensagem em favor dos ora investigados. Tampouco há demonstração efetiva de seu envolvimento ou conhecimento das condutas, ou mesmo dos demais investigados, sendo negativo o juízo quanto à gravidade concreta da conduta. E aí me parece que é mais pelo caráter institucional, né, Clara? E aí fica também a dúvida. O presidente Bolsonaro já falou várias vezes sobre urnas eletrônicas. Se ele falar como candidato, ele vai ter o mesmo destino do Francisquini? Porque como presidente ele já falou. O recado que o TSE dá é: candidato que fizer isso pode ser cassado. Então, se no ano que vem Bolsonaro repetir como candidato as críticas que fez às urnas eletrônicas, ele vai ser cassado também? Essa certamente pode ser um desdobramento desse combo de decisões aí, né, do TSE, que na verdade é um combo de decisões, a meu ver, que a gente pode muito interpretar como decisões para o futuro, mais do que para o nosso presente, né? Porque claramente são recados aí que o tribunal deixa para as eleições de 2022. Né? Estamos reconhecendo aqui que esse tipo de conduta configura abuso de poder econômico, estamos consignando aqui que candidato fazer esse tipo de descredibilidade vai ter um mandato cassado. Então, eu tendo a achar que são muito mais recados para o futuro do que, a não ser no caso do deputado, é claro que de fato teve seu mandato cassado. Mas, enfim, eu acho que as decisões vão ser mais importantes para guiar entendimentos futuros, pensando mais em 2022 do que ter efeitos concretos agora mesmo. A justiça eleitoral brasileira está preparada para os desafios do futuro que se avizinham. Claro que é conhecido o descompasso entre os avanços tecnológicos empregados em campanhas eleitorais e os marcos normativos que regem a atuação do Estado juiz em matéria eleitoral. Entretanto, isso não significa que eventuais condutas que se valem desse descompasso estão além do campo de atuação do Poder Judiciário. Diego, e você? Felipe, Clara, tudo bem? Bem-vinda ao Sem Precedentes. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida, assim, tentando fazer uma leitura. Bom, primeiro, a leituras mais otimistas e mais pessimistas dessa decisão, né? Você falou de uma decisão para o futuro. Uma decisão para o futuro pode ser lida de várias maneiras. Se ela não é ela não é uma descrição do que vai acontecer, mas ela quer influenciar os comportamentos, né? Ela pode ser uma ameaça crível, ela pode ser um blefe. Então, como é que a gente traça essa diferença? Eu fiquei pensando, para tentar ver se uma leitura otimista é possível, em duas coisas, né? Uma, esse caso do Francisquini, pelo menos sinaliza uma certa simetria com algo que acontece em outros inquéritos no STF contra o campo bolsonarista, né? Talvez o Bolsonaro a gente não consiga atingir, o Felipe mencionou isso no texto dele no Jota ontem, se eu não me engano, mas isso não quer dizer que, né, as dificuldades de se aplicar isso no caso do presidente valham para outras pessoas do campo dele. Então, talvez isso seja uma leitura otimista parcial, mas ainda no caso do presidente, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse ponto, tem uma maneira de ler a decisão, pelo voto do ministro Salomão, que diz: a gente não pôde ver as mensagens. Como se observou, pode gerar perplexidade. Como assim não foi possível obter nenhuma dessas mensagens, né? Mas agora a gente sabe, então, que o TSE considera decisivo ter o teor dessas mensagens. Então, deveria ser possível, em tese, as pessoas já se prepararem para isso, que eventuais ações que venham no período eleitoral e depois de uma eventual eleição já venham municiadas com isso, né? Você acha que isso pode ser, de fato, né, um manual de instruções que pode fazer alguma diferença para essa decisão ter mais dentes no futuro,
na sua avaliação, eu estou sendo excessivamente otimista na minha leitura? Eu acho que dá para ser otimista nessa leitura. Acho que, de fato, a decisão gera aí um precedente importante para quem, principalmente para os observatórios, para os especialistas que vão acompanhar as eleições de 2022, né? Então, acho que dá para fazer essa interpretação. Eu não consigo olhar para isso de uma forma tão otimista, porque no meu entendimento pessoal, né, até fruto da minha agenda de pesquisa, eu me afilio mais às teorias que entendem que essas práticas de desinformação, elas não precisam ter esse resultado comprovado, né, para influenciar, para se, de fato, constituírem condutas tóxicas para a democracia, né? Existem uma série de estudos, até empíricos, e, por exemplo, no contexto das eleições americanas, né, que demonstraram que, de fato, esse movimento de desinformação digital não teria sido determinante para o resultado final da eleição, o papel da mídia tradicional, por exemplo, teria sido muito mais relevante, mas que isso não significa que essas condutas não sejam tóxicas, que elas não tenham resultados indesejados, que elas não estejam vinculadas a condutas que já são ilegais, né, e por isso devem ser combatidas. Então, acho que sim, temos uma prescrição para o que precisamos no futuro prestar atenção, o que precisamos documentar, mas parte de mim entende que talvez não fosse necessário, né, que a gente tivesse que tomar esses cuidados probatórios especificamente, considerando que a decisão já reconhece condutas muito graves, né, e muito tóxicas mesmo para a democracia, independente aí desse material probatório que faltou. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Não, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz dizendo, não ocorreu nada. Veja, isso é fato mais do que notório que ocorreu. E que continuou ocorrendo. E engraçado, né, Clara? Porque os ministros falaram, é fato público e notório que essas mensagens existiram. Se é fato público e notório, precisa ser só juntado aos autos? Seria isso? Mas, enfim. Deixa eu passar a palavra para o Tomás, porque sei que tem provocações também para fazer sobre isso, e até algumas que a gente já se antecipou aqui antes, né, Tomás, falando antes de começar a gravar, sobre as dificuldades, inclusive, do TSE, institucionais, para lidar com um problema como esse. Olá, oi, Clara, ótimo ter você aqui com a gente. Basicamente, como a gente vinha falando já, eu acho que um pouco que é o conteúdo da decisão, tentar entender quais são os parâmetros que são estabelecidos, né, o que muda, o que não muda, a gente tem, né, e uma análise da questão concreta e específica, né, a atuação da justiça eleitoral, das instituições em relação a um problema, que é um problema específico, né, que tem a ver com disseminação de informações em redes sociais, e especificamente no Instagram, né, que ainda tem um elemento de ser entre pessoas privadas, não necessariamente público, todas essas coisas. Mas tem uma questão aí que tudo isso se insere dentro de uma questão, de um tema que sempre se colocou, que é como é que o TSE vai caçar o presidente da República? Né? Como que a gente pode... acho que tem dois tipos de perguntas. Um é, descritivamente, dá para a gente esperar que isso vai acontecer? Em que situações? Que tipo de elementos, para além dos jurídicos, para além de elementos factuais, de legitimidade, de apoio, tem que estar presentes para a instituição fazer isso? Né? A gente vai só analisando. Se a gente quisesse mudar a instituição, é pensar o que a gente precisaria dar, como que a gente precisaria ou redesenhar o tribunal, ou regular essa questão para deixar o tribunal tranquilo de que ele não tem, que é isso que é para ele fazer, nesse caso concreto, se a gente quisesse que o tribunal faz isso. Mas quando a gente fala de cassação de chapa, né, tem alguns temas que são recorrentes. Né? Um muito comum o TSE é muito, né, às vezes é muito ativo com prefeitos, às vezes se reclama, alguns prefeitos às vezes podem ser cassados por coisas que parecem ser até pequenas, né, especificamente, tem uma discussão sobre se faria sentido ou não, e da própria coerência, né, alguns prefeitos não outros, por assim por diante.
A gente viu isso, às vezes, até subindo nos últimos anos, a gente viu governadores cassados, teve um momento em que isso começou a acontecer, e tinha meio que uma discussão até que era quase como se a jurisprudência fosse inevitável, né? Quase, eu estabeleço uma tese jurídica para o prefeito, e daí quando o governador faz a mesma coisa, como se o tribunal tivesse de mãos amarradas, ele já estabeleceu aquilo, como é que ele não vai aplicar o que ele já disse antes? De novo, isso não é necessariamente tão verdade como é apresentado, a gente não vê todos os governadores sendo tratados da mesma maneira, e tinha às vezes uma discussão, será que isso vai chegar no presidente? Será que daí a gente começa a estabelecer essa tese, chega o presidente faz a mesma coisa, a gente vai caçar o presidente? Acho que uma medida, você fez uma pergunta concreta que é exatamente isso, né? Se o presidente da República, enquanto candidato, falar algo sobre a confiabilidade das urnas, que é o que ele falou inúmeras vezes, e que acho que é provável imaginar que ele vai falar em algum momento, uma campanha longa, com muitas lives e muitos momentos, entrevistas, ele vai ter o mesmo tratamento que teve, acho que teve um outro político que aconteceu na semana, acho que as pessoas diziam assim, é improvável que isso aconteça. Né? E eu acho que uma parte que eu queria chamar a atenção aqui teve com o próprio desenho do TSE. Né? O TSE, para bem e para mal, ele reage como instituição ao que você está acontecendo, seja na opinião pública, seja no espectro político. Então, uma dúvida uma coisa a gente está numa situação concreta em que todos os atores políticos estão querendo que o TSE casse, né? Seja da oposição, seja uma oposição fragmentada, né? Seja espectros políticos de direita, de esquerda, centro, todas essas coisas querem que seja isso que o TSE faça. Mesmo nesse tipo de situação, o TSE pode falar, olha, gente, não é comigo. Vocês querem fazer isso, tem um impeachment. E a gente já viu isso acontecendo em outras situações. Existem outros mecanismos para isso. Mas seria esse tipo de situação. A questão é, como é que o TSE vai fazer isso quando isso não está acontecendo? Quando a gente não vê uma pressão institucional, quando isso está dividido. Né? Eu acho que é difícil de esperar que isso aconteça em qualquer tema, e eu acho que nesse tema também. Então a gente coloca a questão que o que o TSE pode fazer em relação a isso, já que isso é um problema grave. Chama a atenção que esse tribunal estabeleceu uma tese, e ele falou, esses são os parâmetros, algumas coisas estão faltando. Parece que num pouco que a gente discutiu aqui, tem uma discussão que será que o que está faltando, né, essas provas, essa demonstração de conteúdo, será que está faltando mesmo? Será que a gente não dá para ver isso? Ou será que o tribunal não quer ver isso? O tribunal, nesse momento, está dizendo que ele não tem como ver isso. E um pouco da análise foi, mas o tribunal está traçando uma linha no chão, né, dizendo, olha, mas daqui para frente vai ser diferente. A gente estabeleceu parâmetros, e o tribunal, no futuro, na próxima eleição, vai fazer o que esse tribunal não fez. O Diego perguntou se seria um blefe ou uma ameaça. Eu acho que só uma coisa que eu queria lembrar a composição do TSE, que vai julgar o que vai acontecer nessa eleição, não é a mesma. Então tem um elemento que não é nem eu fazer uma ameaça, que depois eu mesmo talvez não tenha coragem de cumprir. Tem um elemento que é eu fazer uma ameaça que eu não sei se a outra pessoa quer cumprir. Né? Quase eu estou escrevendo um cheque para uma outra pessoa pagar. E eu acho que isso é uma parte desse desenho, que coloca para mim uma pergunta, então, né? A pergunta que eu acho que a gente pode voltar, que se apostar nas fichas da cassação e desse tipo de ação, da ação específica de cassação de chapa que a gente está vendo agora, talvez seja uma aposta improvável. A gente tem um problema, vamos usar essa ferramenta para resolver esse problema, a ferramenta da cassação. Parece que tem problemas que não tem a ver com a dificuldade específica do tema, que tem a ver com a dificuldade desse tipo de processo e dessa instituição, que essa talvez não seja a melhor ferramenta para a gente resolver com esse problema. Então, será que existe algum outro de ferramenta, seja da justiça eleitoral, seja da regulação por outras instituições, seja do judiciário, não necessariamente eleitoral, que permita que a gente enfrente esse problema, que envolveria que a gente envolvesse esse, talvez na sua nascente, quando ele acontece, de maneira imediata, e não depois que a pessoa foi eleita, né? E eventualmente, inclusive, com decisões que vão acontecer 1 ano depois, 2 anos depois que essa pessoa está no mandato. Parece que é um mau desenho para a gente resolver esse problema. Que tipo de instituição vai fazer isso? Né? Então, acho que esse é o tipo de dúvida, eu lendo essa decisão, acompanhando o debate de vocês, é o tipo de dúvida e provocação que me ocorre. Tomás, sempre que a gente conversa sobre combate à desinformação, o mantra, pelo menos o meu, e eu sei que de muitos pesquisadores, vai começar com desinformação é um fenômeno multidimensional e que por isso exige respostas multidimensionais. Né? Então, o que esse mantra quer dizer? Quer dizer que a complexidade dessas formas de desinformação digital que a gente testemunha hoje em dia, elas vão muito além do direito. Né? Então, existem, por exemplo, as sociedades,
entidades da sociedade civil, né, que fazem um trabalho de militância importante em educação midiática, os checadores de fato, né, o próprio governo tem um papel importante não só na regulação, como também em promover outros tipos de ação, né, forças-tarefas e tudo mais. Mas aqui nessa decisão do TSE, a gente está olhando para um tipo muito específico de desinformação, né, uma estratégia calculada, estruturada dentro de um processo eleitoral, que já é um período que é resguardado constitucional e legalmente como um período especial em termos de prerrogativas de liberdade de expressão e tudo mais. Então, assim, dentro da decisão do TSE, a gente, de fato, está lidando aqui com o que temos de disponível nos dispositivos legais, né, na legislação eleitoral. Mas é claro que isso se insere nesse contexto maior, em que todas essas outras ações de outros atores vão pesar também. E aí, em termos de imediatismo, né, qual é a princípio, a conduta mais eficiente e imediata para retirar um conteúdo de desinformação que está circulando por meios digitais? Aí a gente está falando de plataformas de internet, né? As plataformas que têm o poder aí de derrubar conteúdo. Isso não acontece em mensageria privada, que é o caso da decisão aqui especificamente, porque a gente tem mensagens criptografadas, né? A princípio, não existiria esse nível de moderação de conteúdo nessas plataformas em que uma mensagem pode ser retirada, né, ou bloqueada instantaneamente, mas isso acontece, por exemplo, nas plataformas conhecidas como redes sociais, no Twitter, no Facebook, né, a gente vê, às vezes não retirada, em termos de desinformação, a gente vê muito mais sinalização, né, um aviso, olha, essa mensagem aqui pode ser desinformação e tudo mais, mas falar em retirada de conteúdo para desinformação, retirada imediata, é ainda mais complicado, né, essas plataformas já são vistas como árbitros do discurso, né, árbitros muitas vezes ilegítimos do discurso, porque são agentes privados deliberando ali sobre o escopo da liberdade de expressão, sobre o que pode e o que não pode ser dito, né? Muitas vezes a gente está falando de condutas crassamente ilegais, né? Tipo terrorismo, né? Ou então divulgação não autorizada de imagens íntimas, né? Não tem menos sombra de dúvida nesses casos. No caso da desinformação, tem muita sombra de dúvida, né? A gente está falando, assim, às vezes até de questões de perspectiva e enfim, o que é verdade no fim das contas, né? Então, no caso da desinformação, investir nesses mecanismos de retirada imediata de conteúdo é investir um pouco em empoderar ainda mais esses atores privados e tirar bastante, assim, das salvaguardas e garantias que a gente pode ter aí de liberdade de expressão online. A partir de interesses econômicos também não declarados e que estão sendo investigados, porque aqueles que auxiliaram depois tiveram uma contrapartida, não há almoço grátis no mundo. Então esse julgamento é extremamente importante, em que pese a ausência dessas provas que seriam necessárias para o caso concreto, mas para se afirmar que houve disparo em massa, houve financiamento não declarado para esses disparos. O lapso temporal pode ser impeditivo de uma condenação, mas não é impeditivo da absorção pela Justiça Eleitoral do modus operandi que foi realizado e que vai ser combatido nas eleições de 2022. Com isso, presidente, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, inclusive em relação à tese proposta por Sua Excelência, que, em verdade, a tese acaba solidificando tudo isso que é necessário para a eleição de 2022 em relação ao combate à disseminação de notícias de ódio contra as eleições, contra a justiça eleitoral, contra a democracia. Esse será um precedente
importantíssimo para que a Justiça Eleitoral possa, assim como os outros mecanismos que foram sendo aprimorados nesses quase 2 anos, ano e meio, sob a sua presidência, ministro Luiz Roberto Barroso, mais um instrumento importante e um recado muito claro. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Mas, Clara, não é um pedido que está sendo feito, inclusive, pelo ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do TSE, para que as plataformas tenham uma regra clara que possa ser acionada de forma quase automática para a retirada de conteúdos? Não parece que é esse o movimento que o TSE tenta fazer? Porque as dificuldades que eles transparecem e revelaram para nós na campanha de 2018 o conteúdo estava no ar, claramente ele deveria ser retirado, claramente não, mas ele tinha um ataque a candidatos, fake news, etc., e que a plataforma demorava muito para retirar. E numa campanha curta, uma informação dessa transmitida e vista tantas milhões de vezes em poucos dias já é suficiente para causar um estrago. Não parece que o TSE está indo nessa direção de tentar fazer com que as plataformas retirem o mais rápido possível? Felipe, até onde eu sei, os acordos, eu posso estar desatualizada, mas até onde eu sei, os acordos que já existem são pedidos que o TSE especifica qual conteúdo tem que ser retirado, né, e não uma decisão da própria plataforma em si. Mas acho que sim, acho que hoje em dia, e não só em relação à desinformação, e não só no Brasil, mas a gente começa a ter conversas de política pública que vão, que no sentido de tentar sanar aí essa difusão de conteúdos nocivos online, acaba empoderando ainda mais essas plataformas, né, para tomar essas decisões, reconhecendo aqui, você é um veículo de comunicação relevante, você tem um poder aí sobre, um poder sistêmico sobre opinião, como diz uma autora chamada Nathalie Helberger, e por isso você tem que ser responsabilizado de algum jeito, né? E o resultado disso é dar mais poder ainda para esses atores dizer o que é desinformação, o que não é. Eu, particularmente, tendo a achar que em caso de desinformação, a não ser, claro, quando existe uma decisão judicial ou quando existe uma sinalização do próprio TSE dizendo, olha, isso aqui é desinformação, retire, né? Eu acho que caberia mais às plataformas a sinalização, né? Como a gente vê muito agora com a desinformação relativa à Covid, né? Muitas redes sociais colocam lá, olha, isso aqui para informações sobre vacinação e tudo mais, né? O uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e ou uso indevido dos meios de comunicação social para os fins do artigo 22, caput e inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, vencido quanto à aprovação da tese o ministro Carlos Horba. Acho que essa é a proclamação, ministro Salomão, que corresponde ao voto de Vossa Excelência. Mas parece que a gente talvez, então, está preso entre plataformas que talvez não se sintam, ou não tenham mesmo a legitimidade para censurar discurso em tempo real enquanto ele acontece. Nem às vezes braço para fazer isso. Nem braço para fazer isso. E uma justiça eleitoral que não se sente legítima para caçar um presidente da República depois que ele é eleito. Então, para a gente ficar entre esses dois problemas, como é que a gente sai disso? Né? Talvez seja o grande desafio. E deixa eu... desculpa, Clara. Vou complementar aqui a treta do Tomás, porque eu acho que é um dilema mais geral do que plataforma TSE. Acho que isso pode valer para outras medidas fora da esfera eleitoral mesmo, né? Então, pensem agora nesse requerimento que a CPI aprovou para suspender as contas uma representação ao Supremo e ao PGR para que peçam a suspensão das contas do Bolsonaro, né? Após aquela fala dele disseminando a mentira de que vacina
tinha relação com HIV, né, alguma coisa assim, variações desse absurdo. E acho improvável que essa medida seja determinada pela justiça nesse momento, né? E, independentemente do aspecto legal, acho improvável que aconteça. Se, por um lado, aconteceu a suspensão, no caso do Trump, né, veio das próprias plataformas e era um outro contexto, era um presidente já em declínio, assim, digamos, relativo, né? Mas a dinâmica é muito parecida com o que a gente vê no caso do TSE, né? Se o presidente estiver muito forte, minimamente forte, precisa estar muito forte, mas se o presidente for minimamente relevante ainda, é muito difícil não só você adotar essas medidas na esfera eleitoral, mas até medidas como essa, para coibir a disseminação de fake news por parte do presidente fora do âmbito eleitoral mesmo, né? Acho improvável que essa medida solicitada pela CPI, que já foi contestada, tem um mandado de segurança já da Advocacia Geral da União, né, pedindo que suspenda enfim, não considere esse requerimento, suspenda esse requerimento no que se refere a várias determinações feitas ao presidente Bolsonaro, incluindo a suspensão das contas. Então, acho que a gente tem um problema geral aqui, que o Brasil ainda não conseguiu cruzar essa linha, né, do tipo, talvez os instrumentos existam, mas quem os tem, talvez precise de muito mais apoio político para usá-los do que poderia parecer à primeira vista, e se você tem tanto apoio político assim, é porque a pessoa que você tem que limitar não é tão ameaçadora assim. Então, a gente vai ficar nesse né, círculo sem fim por um tempo, eu acho. Mas, Diego, eu só complementaria que nesse caso da live, dessa específica informação falsa que o Bolsonaro disseminou, essa live chegou a ser derrubada, né, pelo Facebook. Então, houve, nesse caso, uma medida efetiva, né? Mas parece Facebook, que live é o caso fácil em termos de... No sentido, parece que é o caso fácil em termos de que a gente sabe o conteúdo. Né? Volta aquele problema que a gente viu da outra decisão do TSE e a pergunta é se isso vai valer para o Bolsonaro, né? Que nem o político falando que a urna não é segura. O live do Bolsonaro falando isso tem várias... Você vai dizer, mas ele ainda não era candidato. Como candidato, é provável que a gente tenha. Acho que a dúvida vai ser, a dificuldade é Telegram, Instagram, Telegram, WhatsApp, né? Desculpa, de que a medida foi tomada, né? Não, diferentemente desses outros casos, porque, na verdade, claro, a gente está concordando que tem um rol extensíssimo de episódios de desinformação aí, né, capitaneado pelo presidente, mas o que eu estou chamando a atenção desse fato, né, que o Diego está falando das circunstâncias e do fato do personagem em questão estar mais ou menos politicamente empoderado, é que, nesse caso específico, aconteceu, né? Então, houve esse elemento, independentemente de você avaliar que o Bolsonaro, nesse momento presente, está politicamente fortalecido ou enfraquecido, né? Esse sinal foi dado. Sem dúvida, mas não por decisão judicial, né? Não foi uma determinação mas foi a primeira vez. Né? Então, assim, é um elemento de diferença do que estava acontecendo, né? Parece mais parecido com o caso do Trump aí, nesse sentido. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês, que me fizeram tantas perguntas, né? Mas eu vou introduzir ela da seguinte forma. Quem quiser pegar, ela pega, tá? Não precisa responder todo mundo, não. Mas é o seguinte... O Tomás estava falando, o Tomás e Diego falando, como é que o TSE vai caçar um presidente eleito, né? Existe esse climão aí, né? Todas essas coisas para considerar. Sabemos que desinformação certamente não é o que se espera de um presidente eleito ou de um candidato à presidência. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, Bolsonaro foi eleito só porque teve desinformação digital? Seguinte... Só um minutinho, Felipe, já vou terminar. Eu trabalho com uma cientista política aqui chamada Janette Hoffman, e ela tem um conceito chamado Mediated Democracy, democracia mediada. E essa é uma perspectiva de pesquisa que ela oferece para dizer o seguinte, que a gente tende a pensar na tecnologia, a democracia, nesse debate atual, como uma relação causal. Tipo assim, a digitalização está causando isso na democracia. Quando, na verdade... Essa é uma relação multifacetada, que inclui não só digitalização e democracia, mas que inclui também uma série de fatores políticos e sociais, momentos históricos mesmo, que influenciam para esse resultado final.
tá? Então, e ela fala especificamente, assim, da decadência dos canais convencionais de expressão política, de crise das democracias de anos, recessões econômicas, etc., que levam, assim, ao momento que a gente vive hoje em dia, né? Então, quando a gente diz assim, o TSE, por que o TSE não consegue, né, caçar? Por que Bolsonaro é visto como forte, o TSE não está confortável para caçar? Né? A meu ver, tem a ver um pouco com isso, né? Que os motivos pelos quais Bolsonaro foi eleito, apesar de desinformação ser totalmente reprovável, né, abuso de poder econômico como reconhecido, uso abusivo dos meios de comunicação social, né, talvez, assim, mas não, talvez não seja suficiente mesmo, né, para justificar a eleição dele. O que vocês acham? Quem começa? Diego? O Diego estava aí clicando no mudo para tentar sair. Vai lá, Diego. Não, eu estava pensando, continuando no chat aqui a conversa, pontuando coisas para não esquecer, para falar, se der tempo. Mas sobre essa pergunta da Clara, acho que tem um componente preventivo disso, que mais geral, que é o que você enfatizou na abertura da sua fala hoje aqui, Clara, né? Tem coisas que são tóxicas em si, elas são perigosas em si, elas devem ser repudiadas como parte do que a gente imagina que é necessário fazer para proteger a regularidade da democracia. E se você quer combater quando chega um determinado ponto, talvez seja tarde demais, né? Talvez você já não consiga mais de uma série de razões para pensar em termos preventivos. Então, eu acho que faz todo sentido imaginar que você não precisa dizer que isso foi decisivo, né, para a eleição. E eu concordo com esse diagnóstico de que, se tivesse sido só isso, né, se esse fosse o único problema, se esse fosse a causa determinante, talvez a situação fosse mais fácil, mas, de fato, não parece realista dizer que esse é um presidente que só está lá graças a isso, né? Então, a questão é como que se encontra a engrenagenzinha que vai trucar esse mecanismo. Esse é um presidente que tem relativo apoio, né, na população, tem relativo apoio ainda no Congresso, talvez decrescente, mas ainda tem, e foi eleito com bastante apoio. Então, é um problema complicado. E acho, Diego, e todos nós conhecemos gente aqui bem informada que votou no Bolsonaro também, e pessoas que não receberam uma mensagem de WhatsApp sobre isso ou aquilo, sobre determinada fake news ou não. Não e parece mesmo. E me parece também que, como você mencionou, o TSE está querendo não caçar um candidato ou impedir que Bolsonaro seja candidato, que é só que seja uma campanha regular, né? Porque a gente, quando olha a campanha de 2018, e nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes falou, né, que o TSE errou ao desprezar as redes sociais. O TSE não olhou para as redes sociais, foi alertado de que haveria esse problema, por textos da Clara, por tantos outros pesquisadores que falaram, vocês vão perder o controle dessa história. Perderam, assistiram passivamente e agora estão tentando remediar. E agora o que eles tentam fazer não é nem como acho que o texto da Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo diz, um kit anti-Trump. Não acho que seja isso. É um kit para que a eleição seja regular, que possa ter liberdade, inclusive de ataque ao seu adversário, etc., mas que seja simplesmente civilizável a campanha, e que não seja também abaixo do radar do TSE. O TSE, pelo menos, tem que olhar alguma coisa do que está acontecendo, né? E aí essa demanda também em relação às plataformas. E aí só um comentário, Clara, e também, claro, se Juliana e Tomás quiserem falar sobre essa pergunta que a Clara fez, mas me parece também que o TSE foi criando esses outros instrumentos, né? O ministro Alexandre também falou no voto dele que, desde as eleições de 2018, o TSE foi criando instrumentos para lidar com esse tipo de informação ou desinformação, e que vai tentar aplicar isso em 2018. Um desses elementos é o inquérito das fake news no Supremo. Tirou de circulação alguns conteúdos ou alguns perfis que tinham muito acesso e que eram parte dessa engrenagem de desinformação. Alguns foram presos. O Supremo deu recado de que quem fizer isso ou vai ser preso, pode ser preso, ou ter o seu perfil derrubado da internet. Um inquérito, uma investigação no TSE está aberta também contra o presidente da República por ter falado o que falou das urnas eletrônicas. Então, me parece que tem alguns outros instrumentos que são até mais draconianos e menos ortodoxos para lidar com esse tipo de fenômeno do que na eleição passada. É ver se esses elementos vão ser úteis e usados mesmo para conter o que aconteceu em 2018, para evitar
que se repita em 2022 o que aconteceu em 2018. Tomás, Juliana. Pegando o gancho no que você falou, Recondo, era um comentário que eu ia fazer com relação à pergunta da Clara, né? Que, na verdade, quer dizer, o comentário da Clara, que é um pouco também essa perspectiva de não só o que essas medidas podem fazer contra o Bolsonaro ou contra as atitudes do Bolsonaro, mas também o que essas potenciais medidas podem fazer pelas instituições das quais elas se originam, né? Então, acho que esse é um elemento importante também desse cenário, né? O que a ação ou a inação dessas instituições dizem sobre essas instituições e sobre o funcionamento dos poderes, da democracia como um todo, né? Então, pensando assim, em termos de legitimidade, né? O que significa isso, essas decisões, ou uma decisão como essa do TSE, que tem essa ambiguidade que vocês estavam apontando no começo, né? Uma retórica forte, mas na conclusão não muda a realidade política atual, né? Então, e essa ambiguidade que foi colocada com relação à atuação do TSE, do judiciário como um todo, e como, né, derrubar um presidente que foi eleito, todas essas tensões, eu queria chamar a atenção para esse componente adicional, né? Que não são só numa direção, né? Na direção da instituição para o presidente, mas também da instituição, o que ela diz sobre ela mesma e o que ela passa sobre ela mesma para a sociedade com relação aos pleitos passados, mas também aos pleitos futuros. Só vou complementar muito rapidamente, voltando ao ponto da Juliana, né, de que, no caso, essa live do Bolsonaro já foi suspensa, essa em que ele falou de relação entre vacina e HIV, inventou essa relação. A gente considera que o Supremo e o TSE, as instituições judiciais em geral, têm sido assim, um alvo muito fácil e muito eficaz para o Bolsonaro, né? Ele bate e funciona, bate e mobiliza o pessoal alinhado ao campo dele. É interessante imaginar a responsabilidade específica que as plataformas podem ter, né? Sei que tem um debate muito complicado sobre a desejabilidade ou não de plataformas tomarem nos seus próprios termos esse tipo de decisão, né? Estou colocando em parênteses esse debate, não ousaria falar disso na frente da Clara, assim, sem me informar muito antes, mas acho que só do ponto de vista mesmo descritivo, Juliana e eu estávamos falando aqui no chat, acho que é interessante imaginar que esse é um caminho que pode ser mais custoso para o Bolsonaro reagir, embora ele já esteja, né, agora com a narrativa sobre o Facebook, né, essa empresa e tudo bem, mas o STF tem essa grande vantagem do Bolsonaro, é um alvo fácil e quando bate no Bolsonaro, ele consegue mobilizar de volta o eleitorado. Então, isso pode ser um outro caminho a se pensar. Tomás. Eu acho que, muito que a gente está discutindo aqui, a gente está falando de duas coisas importantes que a gente gostaria de garantir numa eleição, né? Mas que não são a mesma coisa. Uma é que a eleição seja uma eleição legítima no sentido de que você não use mecanismos ilegítimos para ganhar voto e, por isso, ganhar uma eleição, né, digamos, roubada nesse sentido, né? Você conseguiu votos de uma maneira que você não poderia, né? Abuso de poder econômico, coisas desse tipo, poderia ter gerado você ganhar uma eleição. Outra coisa é comportamentos que são inaceitáveis, ponto. Talvez eles não sejam a causa pela qual você ganhou ou perdeu a eleição, mas eles são inaceitáveis de quem está perdendo, são inaceitáveis de quem está ganhando. E da maneira como a gente desenha o sistema hoje, o TSE tem que fazer as duas coisas. O TSE tem que policiar o discurso, dizer isso é inaceitável, e às vezes a gente quer que ele diga, ó, essa eleição foi fraudada, e como ela foi fraudada, ela tem que ser anulada, e assim por diante. Uma parte que as duas coisas se misturam, né? Porque você disse algo inaceitável, eu vou cassar a sua eleição, né? É um pouco do que a gente está discutindo aqui. Mas separar essas duas questões, eu acho que me coloca a seguinte questão. Se o TSE é a melhor instituição para fazer as duas coisas, parece que é uma das coisas que a gente está falando aqui, né? Se o TSE consegue fazer as duas coisas, por quê? Porque no caso de você policiar o discurso, independentemente disso afetar ou não o resultado, ou disso afetar ou não, ou disso ser de um candidato que está ganhando ou que está perdendo, né? Você está policiando o discurso, é complicado você policiar o discurso de uma pessoa que ganhou a eleição,
ou de uma pessoa que não ganhou ainda, mas uma pessoa que tem o apoio de milhões e milhões de pessoas, porque discurso é movível, né? O que é aceitável não é ou é inaceitável no discurso político, em certa medida, isso vai sendo movido pelo fato de que tem uma pessoa falando e tem 30, 40 milhões de pessoas dizendo que tá beleza, e que tá ok, e que isso não é um problema. Isso, na verdade, é como, em geral, a gente afeta. Tem certas coisas que eram inaceitáveis de serem ditas no passado e que hoje são aceitáveis, porque as pessoas aceitam, e coisas que a gente... que eram aceitáveis no passado e são inaceitáveis hoje porque a gente aceita. Então tem um problema aí de você policiar algo em que você está querendo evitar. Dizer que uma pessoa não poderia dizer algo, que às vezes tem 30 milhões de pessoas dizendo, pode sim, ainda bem, esse fala a verdade, esse está falando aquilo que precisa ser dito. E eu acho que isso é uma dificuldade de a gente colocar esse problema na conta do TSE, os dois problemas, a gente tem que lidar com isso, e especificamente da gente anular a eleição a isso. Porque daí você vai anular de duas uma. Se isso moveu a eleição e a pessoa ganhou, você sempre vai ter o problema de que mesmo que ela tenha ganhado, é provável que isso tenha afetado os votos, mas é improvável que isso tenha gerado todos os votos que essa pessoa tem. Então a pessoa que ganhou, que talvez não devesse, não teria ganhado se aquilo, mas ela não deixa de ter lá seus 30 milhões de apoiadores ou algo do tipo. Ou, pior ainda, uma pessoa que ganhou e ganhou não foi por causa disso, e tem até mais que isso de apoiadores. E ela ganhou essa eleição, falando coisas inaceitáveis. Que tipo de instituição vai ter o poder, a legitimidade para fazer algo em relação a essa pessoa sem despertar a ira de uma porcentagem gigantesca da população que apoiou esse candidato, que está sentindo que a eleição está sendo roubada dele. Então, assim, acho que talvez separar essas duas questões seja importante. Eu não tenho uma resposta para isso, mas me parece que um dos problemas do TSE é que o TSE está lidando com as duas coisas ao mesmo tempo e, às vezes, misturando as duas coisas, né? Eu vou caçar a eleição de alguém que falou algo que é inaceitável, mesmo que isso que é inaceitável não seja o motivo pelo qual ela ganhou essa eleição. Até me parece, Tomás, que o TSE está tentando evitar que se fale esse inaceitável, ou pelo menos o inaceitável em relação às instituições, e com o recado de que, para baixo, pelo menos, como a gente estava conversando, o Diego e eu, os bolsonaristas podem ser caçados, não necessariamente Bolsonaro presidente e candidato com grandes chances de ir para um segundo turno. Mas isso pode até ter efeitos políticos, né? Porque na formação de bancada, por exemplo, na Câmara e no Senado, aquele discurso que você falou de inaceitável, aquele discurso mais agressivo, talvez não vá poder ser feito pelos candidatos ao parlamento que têm o apoio do Bolsonaro. Então eles vão ter que se viabilizar no mesmo tipo de discurso que se fazia no passado, de fizemos isso, entregamos tal coisa, a emenda serviu para isso, a emenda serviu para aquilo, mas isso é alguma coisa para a gente ver. Eu queria fazer uma última pergunta para a Clara, para a gente ir para a nossa rodada final. Clara, existe uma pressão agora em um projeto tratando desse assunto sobre Telegram. O Telegram se tornou hoje uma rede, um aplicativo fundamental para o Bolsonaro e para os bolsonaristas para troca de informações sem os mesmos controles que o WhatsApp vem colocando. Você acha viável que se impeça o funcionamento de uma empresa no Brasil que não tenha representação, que é o caso do Telegram, ou você acha que a gente não vai ver na campanha eleitoral do ano que vem o Telegram fora do Brasil? O que você acha que vai acontecer? Felipe, não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Viável, tecnicamente, sempre é viável, tecnicamente, fazer um bloqueio, né? É claro que isso seria uma medida excepcional muito grave, né? A gente vedar aí acesso a uma plataforma de comunicação, né? Teria que ter, claro, aí, no mínimo, algum devido processo e tudo mais, mas a questão do Telegram, né, o que está motivando esse tipo de proposta no âmbito do PL 2630, que nem é sobre isso, né, tem uma série de outras medidas lá que se aplicam a outras plataformas que se relacionam com conteúdo nocivo, inclusive com desinformação, mas a questão é que o Telegram não colabora com as autoridades, né? O WhatsApp aí já tem até uma relação institucional com o TSE e tudo mais, né? Em termos de medidas que são tomadas, as próprias propostas para aplicativos de mensageria privada que estão no PL, muitas delas são práticas que o WhatsApp já adota, tipo de sinalizar mensagem encaminhada, limite de encaminhamento e tudo mais. Mas o Telegram até aqui não se mostra cooperativo,
né, em relação às autoridades. Eu acho que é isso que desperta mais a motivação, né, do legislador, né, para propor uma medida dessa gravidade. Enquanto, por um lado, a gente acha que, de fato, não dá para a gente ter um canal de comunicação que serve aí a qualquer tipo de legalidade, sem nem pestanejar para as autoridades, por outro lado, sempre que a gente fala de debate de regulação de tecnologia, a gente tem medo de um negócio chamado function creep, que é quando uma coisa é aprovada para servir a um determinado fim e depois serve a outros, que não são aqueles que as motivaram, né? Então, por exemplo, um filtro de conteúdo, né, que a princípio é proposto para proteger crianças e menores de idade, mas depois é usado para tirar um tipo de conteúdo específico do ar, né, um conteúdo que seria legítimo. Enfim, com esse tipo de... esse é o tipo de preocupação que a gente tem com medidas dessa gravidade, né, possibilidade de bloquear e tudo mais. Mas são decisões difíceis, né? É uma zona bem cinzenta, assim, porque motivos para ser mais rigoroso existem, né? Mas você que tem tido essas conversas, inclusive no grupo do parlamento, né? Você vê apoio a uma proposta mais grave nesse sentido? Olha, as minhas conversas mais atuais são com especialistas e eu acho o pessoal bem dividido. Eu acho o pessoal bem dividido, tem muita gente muito preocupada com a questão do Telegram mesmo. Eu até nas últimas semanas, no último mês, aí a gente vê até na imprensa, né, muita coisa, assim, meio que uma ofensiva, assim, em relação ao Telegram. De fato, tem crescido em número de usuários, né, acho que era você que estava contando pra gente agora há pouco. E em termos de especialistas, eu acho o pessoal bem dividido. Eu acho que tem bastante gente, assim, pensando, não, de fato, precisamos de uma coisa mais rigorosa, e outras pessoas realmente preocupadas, né, com essa aprovação de mecanismos regulatórios que têm um potencial autoritário, porque é isso que eles são, né, e que depois podem ser usados para bloquear serviços que seriam legítimos, né, é muito complicado. A gente vê a preocupação no TSE, de fato, com isso, e quem verbalizou isso foi o próprio presidente Barroso, que defendeu abertamente que uma empresa sem representação como o Telegram não possa funcionar. Mas vamos lá para a nossa... Coisa. Diga. Agora me correu rapidinho. Empresa de comunicação, né? É todo um debate assim sobre a que ponto essas estruturas de comunicação que esses aplicativos representam vão ser reguladas, né? Se a gente começar a entender que eles são, sim, infraestrutura de comunicação e tal, e aí realmente faz sentido ter esse tipo de exigência, assim. Bom, foi o que disse o TSE, né? Foi o que disse o TSE, meios de comunicação. Inclusive, houve a divergência do ministro Rollbach e agora está dito. E a gente podia começar um outro podcast agora aqui sobre isso, mas acho que mas entendi que na decisão ali é para fins daquele dispositivo, né? Exatamente. Que eu acho que está correto, assim, pelo que eu li, eu tô aceitando. Nesse caso foi um 6-1 no TSE, porque o ministro Rollbach ficou vencido. Ocorreram condutas ilícitas relacionadas a disparos em massa e à difusão de desinformação contra os adversários. Perfeito. Esse é um ponto de consenso, eu penso que consenso não, mas pelo menos 6 ministros assentaram essa ideia. Em seguida, houve a questão de não se ter conseguido provar suficientemente a conexão com a chapa vencedora. Vamos lá, gente, para a nossa rodada final. Vou começar com o Diego. Diego, para a gente eleger aqui um fato, uma decisão, uma personagem da semana que saia desse assunto TSE. O que você escolhe? Vou voltar ao requerimento aprovado na CPI relativo a providências com relação ao presidente Bolsonaro, né? A CPI, nessa última semana de funcionamento, aprovou esse requerimento com a medida de solicitar a suspensão das contas, pedir ao Supremo, ao PGR, que peça a suspensão das contas do Bolsonaro, mas nesse mandado de segurança, né, e também pede a transferência do sigilo telemático de dados do presidente Bolsonaro para o PGR. Nesse mandado de segurança da AGU, eu queria destacar, para além do que eu já mencionei, porque eles usam uma tese que me parece, a gente já teve chance de discutir isso no passado, né? O Tomás chegou a escrever um texto sobre isso. Eles afirmam que a CPI não pode investigar o presidente, ponto. Né? Que me parece que é uma tese equivocada. Tem N razões para isso, a gente não vai ter chance de discutir todas elas aqui, já falamos disso antes, mas
primeiro me surpreendeu esse argumento super radical, né? CPI nenhuma pode investigar presidente, ponto. Embora isso não esteja escrito na Constituição em lugar nenhum. Mas, ainda assim, acho pouco provável que essa medida seja mantida pelo Supremo, não por esse argumento, mas porque, em várias decisões monocráticas no âmbito da CPI, o tribunal, vários ministros se mostraram dispostos a fazer um outro tipo de análise, né, que não é pode, não pode, mas está justificado, não está justificado, está suficientemente fundamentado, para que serviria isso, qual a utilidade dessa medida, se ela é proporcional. Vários ministros se depararam com esse tipo de pergunta e responderam de maneira diferente, em alguns casos suspendendo quebra de sigilo determinada pela CPI. Então, eu esperaria, acho mais provável, é que essa medida não seja mantida pelo tribunal na extensão em que foi proposta. Não porque a CPI não possa investigar o presidente, mas numa discussão mais fina, né, do quanto que está justificado ou não, o quanto que a CPI de fato mostrou que esse sigilo, que fazia essa transferência de sigilo, quebrar o sigilo telemático do presidente, é necessário para a tarefa que ela se propôs a cumprir. E foi um requerimento de última hora, né? Já com o relatório já se encaminhando para o final, inclusive. Sem discussão dúvida. Do relatório final já, inclusive. Uma fundamentação bem precária também, assim, né? Exatamente. Tomás, e você? Qual é o seu destaque? Bem, eu acho que um destaque é algo que aconteceu, acabou de acontecer, né? Que o Supremo Tribunal Federal determinou, né, que o crime de injúria racial é imprescritível, equiparando, na verdade, injúria racial, dizendo que era uma espécie de racismo, né? A Constituição diz que o racismo é imprescritível e existe um tipo diferente, que é a injúria racial. Tem toda uma discussão sobre o tratamento diferenciado das duas categorias, sobre quando que de fato acontece um ou outro, mas o Supremo pelo menos equiparou os dois, dizendo que são ambos imprescritíveis, né? De maneira, resumindo, injúria racial, geralmente, né, o termo injúria tem a ver com ofender alguém, né? Então tem a ver com você ofender alguém com base na sua raça, sua cor, etnia, é isso que geralmente está relacionado com a ideia de injúria racial. A lei que tipifica racismo, a maior parte dos tipos, quando ela descreve detalhadamente, ela fala muito de acesso a espaços, proibir a entrada, ou promoção, ou contratação. Então tem muito a ver com você negar, né, esse tipo de coisa. Não tem necessariamente esse elemento do ofender, que às vezes fica essa discussão, né? A diferença de você ofender alguém e você tratar uma pessoa de uma maneira excludente ou diferente por conta da sua etnia. As coisas podem estar misturadas e por vezes não, né? A exclusão pode acontecer sem nenhuma ofensa direta, expressa. De qualquer maneira, você tem essa separação. O Supremo diz que equiparou os dois, dizendo que agora ambos são imprescritíveis. Isso é importante, porque esse é o tipo de crime que com frequência prescreve, seja porque o prazo de prescrição, se você não considerar imprescritível, que é o que o Supremo falou, é relativamente curto. Nesse caso específico, se tratava, inclusive, da pessoa, né, a ré nessa ação, era uma pessoa que tinha já idosa, então que o prazo de prescrição, além de tudo, é dividido pela metade, então, de fato, tornava ainda mais reduzido esse prazo prescricional. Então, em todo esse contexto, o Supremo resolveu equiparar as duas coisas. Eu chamaria atenção apenas pelo fato de que foi uma decisão unânime, exceto quase unânime, foi unânime, né? Não foi unânime, porque teve um voto vencido, que foi o ministro Cássio Nunes, que não entrou, né, não acompanhou o colegiado quanto a isso. Chama atenção para mim, tanto por o ministro Cássio Nunes ficar vencido em diversos temas às vezes que tem algum tipo de associação, inclusive com o tipo de discurso do governo Bolsonaro, né? Mas também porque ele resolveu ficar vencido num tema especificamente sobre o qual o Supremo tem se posicionado, em certa medida, de maneira colegiada há algum tempo, né? A gente tem aí, pelo menos, 20 anos de um Supremo se movendo, eu coloquei desde o Elvanger, mas não só em decisões mais antigas, né, a constitucionalidade de ações afirmativas, seja na educação, seja no serviço público. A gente foi vendo diversas decisões do Supremo que tendem a ser relativamente consensuais. Esse Supremo unido, né, a gente fala sobre o Supremo dividido e o Supremo unido, o Supremo que se une em relação a certos temas. A gente tem falado muito sobre o Supremo que se uniu contra o governo Bolsonaro, em certa medida, diante dos ataques, não contra o governo Bolsonaro, mas em reação aos ataques do presidente Bolsonaro e da sua base, né? De novo, se uniu, exceto o ministro Cássio Nunes, que não está necessariamente junto nessa união, mas a gente tem falado que o Supremo que se divide sobre vários temas de direito penal, por exemplo, são muito divisíveis, combate à corrupção no Supremo, mas tem alguns temas que não é de hoje
que existe um certo consenso, uma certa unanimidade, ou quase unanimidade no Supremo. Um deles é exatamente a importância de se combater o racismo, o tema do racismo no Brasil é importante, precisa de reações institucionais, e é um tema sobre o qual o Supremo tem se posicionado. Então, o Cássio Nunes vencido num tema, não só num tema de agora, né, num tema que se colocou agora, digamos assim, numa unanimidade que talvez seja incidental e que esteja se formando agora, mas ele não entrando talvez numa unanimidade, não aceitando uma posição quase consensual no Supremo, que vem se formando há muito tempo, talvez isso anuncie que ele continuará não fazendo parte desse consenso. Veremos se esse consenso está ameaçado, talvez, com novos ministros sendo nomeados, se novos ministros também estarão nesse digamos, caminho que parece que o Cássio Nunes está abrindo aí, ou se ele, de fato, é um outlier, um ponto fora da curva em relação a isso. Juliana, você, para nós fecharmos. Antes de apontar meu fato da semana, eu queria fazer um comentário sobre o fato do Tomás, né, que, primeiro, perguntar em que medida, né, isso também não vai se aplicar para LGBTfobia, dado que o Supremo equiparou, né, a LGBTfobia ao racismo, então parece, nesse sentido, que sim, isso se aplicará. E essa observação do ministro Nunes Marques, né, é interessante pensar que ele tem adotado essa posição divergente com frequência, como chamou a atenção o Tomás, e um caso que foi julgado essa semana no plenário virtual, nesse sentido até me surpreendeu que ele tenha acompanhado a maioria, que foi um caso de relatoria da ministra Rosa Weber sobre uma lei que criava obrigatoriedade de inclusão no acervo de biblioteca e escola pública exemplares da Bíblia, né? E, claro, o ministro Nunes Marques ficou marcado, né, por aquela decisão liberando os cultos e acesso a templos religiosos no meio da pandemia, que foi muito, né, a gente comentou bastante aqui, e é interessante olhar que nesse caso, que eu esperaria que ele ficasse vencido também, ele acompanhou o tribunal e a decisão foi unânime no sentido da inconstitucionalidade da lei. E, por fim, chamaria atenção para o voto que foi proferido pelo ministro Gilmar Mendes na discussão sobre a tabela de indenização para danos morais incluída pela reforma trabalhista, né, para ações trabalhistas, e o ministro Gilmar Mendes declarou que essa tabela ela é constitucional se entendida como parâmetro, né, e não como teto. Então, os juízes do trabalho, magistrados e magistradas, podem aplicar indenizações por dano moral acima desse teto, se julgarem que é necessário. Mas é interessante porque a tabela em si ela é questionada pela sua falta de isonomia, né? Já que ela se baseia no salário pregresso. Então, pessoas que têm salários maiores fariam jus a um parâmetro, entendido na visão do ministro Gilmar Mendes, mais amplo, né? O que é questionado por si só. Então, acho que a gente pode aguardar aí para ver se vai ter algum voto divergente nesse sentido, né? Dizendo que a decisão do ministro Gilmar, a visão do ministro Gilmar é insuficientemente isonômica, ainda que ele permita que os magistrados e magistrados atuem no caso concreto sem necessariamente estarem vinculados a essa tabela. Foi um voto um voto na coluna do meio, me pareceu, não, Juliana? Porque uma possibilidade era julgar inconstitucional como um todo, e a outra manter o texto da reforma. Ele buscou o meio termo, que era até defendido, inclusive, pela Ana Matra, numa das suas petições, né, que em casos, digamos assim, teratológicos ou casos diferentes, o juiz pudesse dar uma indenização um pouco maior. Eles citavam o exemplo de Brumadinho, que as vítimas que não trabalhavam na Vale tiveram uma indenização maior do que os trabalhadores, justamente por conta, olhando-se a lei, elas teriam uma indenização, os trabalhadores teriam uma indenização menor. Parece que foi, né, uma coluna do meio. Vamos ver se isso se mantém quando o assunto for retomado, né? Gente, obrigado mais uma vez. Queria agradecer a Clara por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda, Clara. Obrigado por nos ajudar a entender e levantar mais questões ainda sobre TSE, as eleições do ano que vem, redes sociais e tudo mais. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Eu que agradeço a vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu volto. Semana que vem tem mais precedente, gente. Até lá. Até lá, gente. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro.
informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o JPro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.